Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Já que eu não sei em qual momento vocês estão assistindo essa videoaula, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo online do curso Agente de Reflorestamento. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, eu sou engenheira florestal e o tema da nossa aula de hoje, muito aguardada por vocês, né, é o Guia da Carreira Ambiental. Então, o meu objetivo com essa aula é fazer que vocês enxerguem algumas portas se abrindo na vida de vocês, já que esse nosso curso, ele está focado em formar os assistentes e auxiliares de campo, mas nada vai impedir que você entre em uma graduação, um curso técnico, né, na área ambiental, já que vocês estão tendo uma base ótima aqui dentro do curso, tanto comigo quanto com o instrutor Felipe, né? Então, vamos falar um pouquinho, da importância crescente da área ambiental, e isso eu estou falando num cenário global, tá, pessoal? E a diversidade de caminhos dentro dessa carreira ambiental. Então, a gente pode parar para pensar, para analisar, que nas últimas décadas, a área ambiental deixou de ser um tema um pouco periférico, né, para se tornar um dos pilares centrais nas discussões globais, né? O agravamento das mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, escassez de recursos naturais. E também tem os desafios, né, da transição energética. O mundo inteiro voltou os olhos, né, para essa urgência de soluções sustentáveis. Então, essa crescente valorização da pauta ambiental, ela se reflete em tratados internacionais, nas políticas públicas, investimento em tecnologia verde e, principalmente, que aí é o ponto importante para a gente, na demanda por profissionais qualificados para atuar nesse cenário, né, que está em constante transformação e desenvolvimento. Então, nesse contexto, a carreira ambiental ela vem ganhando destaque, e aí não apenas pela sua relevância, mas também pela diversidade de possibilidades, e é isso que eu quero apresentar para vocês, essa gama de possibilidades que vocês podem explorar. Tá? Então, engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, oceanógrafos, gestores ambientais, técnicos, isso é só alguns perfis que podem atuar nesse campo, tá? Além das profissões já consolidadas, existem novas especializações, né? Como analista de ESG, especialista em carbono, consultor de sustentabilidade. Tudo isso a gente pode ir fazendo cursinhos extras ou uma pós-graduação também é uma realidade para a gente poder entrar nesse mercado. Então, essa atuação ambiental ela pode acontecer tanto no setor público quanto no setor privado, tá, pessoal? Questão de organização civil, centro de pesquisa, empresa, indústria, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas também é possível a gente construir uma trajetória como autônomo, né? Ou empreendedor prestando consultorias ou auxiliando nas consultorias que os meus alunos sabem que é o meu caso, né? Eu tenho a minha consultoria ambiental. E aí, o que une todos esses caminhos, né? Da área ambiental, quando a gente está falando de profissão, é a busca por esse futuro mais equilibrado entre sociedade e natureza, né? A área ambiental ela vai oferecer não só uma carreira. Eu sempre falo que quem trabalha com o meio ambiente tem essa paixão, né? A gente tem uma missão. E aí a gente contribui para a regeneração dos ecossistemas, o uso racional dos recursos e a construção, perdão, de um modelo de desenvolvimento mais justo e resiliente, né? O famoso desenvolvimento sustentável. Então, em um mundo cada vez mais consciente da importância de preservar o planeta, né? Quem escolhe essa jornada de trabalhar, de ter isso como uma profissão, vai estar no centro das transformações que, sem exagero nenhum, vai definir, né, os próximos anos da humanidade, tá? Então, o propósito de oferecer uma visão clara e prática sobre os caminhos profissionais disponíveis dentro da área ambiental. É basicamente o que eu quero trazer isso aqui na aula para vocês, tá? Então, quais seriam basicamente os objetivos da aula, né? Conhecer as profissões e as áreas de atuação na área ambiental. Então, vamos explorar as múltiplas possibilidades de carreira, desde cargos técnicos até funções mais estratégicas, entendendo onde e como os profissionais ambientais podem atuar, tá? E aí isso vai ficar mais a critério,
pessoal de vocês. Então, eu vou dar todas as possibilidades, eu vou explicar todos os caminhos e vocês vão ver o que vai dar match, né? O que que vai combinar com o perfil de vocês. Então, se você é uma pessoa mais de campo, mais de trabalho braçal, você pode ser um auxiliar de coleta de campo. Se você gosta mais de ficar no computador, você já pode fazer outra coisa, pode ir para o geoprocessamento, você pode analisar os dados que você recebe de campo e por aí vai. Então, eu também quero trazer para vocês dicas, né, de construção de currículo. Então, a gente tem, às vezes, muitas vezes, bons profissionais que não conseguem oportunidades por não saberem se apresentar de forma estratégica. Então, nessa aula, você vai aprender um pouco a estruturar um currículo claro, atrativo, alinhado a essas exigências, né, do mercado ambiental. A gente também vai aprender a utilizar o LinkedIn, tá? Como uma ferramenta de posicionamento profissional. Que o LinkedIn, para quem não conhece, a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Ele é basicamente um currículo online, é um espaço de visibilidade, de rede, de influência, de networking. E aí eu vou mostrar para vocês como otimizar o seu perfil, produzir um conteúdo relevante, né? Se conectar com oportunidades e pessoas da área ambiental, né? A gente também vai conhecer na aula estratégias para inserção e crescimento na carreira ambiental. Então, né, estar no mercado é apenas um começo. A aula também vai abordar umas estratégias para você poder se destacar, buscar capacitações, vou apresentar alguns cursos, né, e crescer profissionalmente, tá? Então, mais do que uma aula, isso aqui vai ser uma oportunidade para você refletir, planejar e tomar, né, decisões, perdão, conscientes. Então, eu trouxe aqui, né, as principais profissões. Mas aqui mesmo no canal, né, já teve uma aula, profissões ambientais, teve a parte um e a parte 2, onde eu convidei alguns amigos profissionais de cada área para conversarem um pouco com vocês. Então, se você ainda não assistiu essa aula, depois que finalizar essa aqui no Guia da Carreira Ambiental, eu sugiro que você assista essas aulas das profissões, tá? São aulas diferentes. E aí a diferença é que em uma aula eu trouxe pessoas de fora, meus amigos pessoais, até um primo meu chegou a falar também, que é engenheiro ambiental. Então, para explicar o que que é cada profissão. Já nessa aula aqui, eu vou dar dicas profissionais para vocês, então, umas dicas mais generalistas. E aí elas vão valer para qualquer área que vocês escolherem, seja continuar como auxiliar ou assistente de campo, que esse curso está profissionalizando vocês, ou ir para uma área, né, de graduação, de nível superior, nível técnico, que seja. E aí, o que que eu quero trazer também para vocês? Vocês precisam entender que a área ambiental ela é, por natureza, multidisciplinar. E isso significa que ela envolve diferentes saberes, formações, atuações profissionais que vão se complementar para enfrentar os desafios, né, de forma integrada e eficaz. Então, desde o trabalho técnico de campo, que é de extrema importância e que precisa ser mais valorizado, inclusive, até a tomada, né, de decisões estratégicas. Cada um tem a sua função, tem o seu valor e vai ter a sua contribuição no mercado, beleza? Então, temos também aqui as nossas áreas de atuação. Então, algumas delas foram até temas, né, de aulas nossas presenciais dentro do curso, mas vou dar também um breve resumo para a gente entender que dentro de cada área de atuação, você pode atuar de diversas formas também. Você pode atuar no campo, você pode atuar no escritório, você pode atuar no cliente, você pode trabalhar numa indústria, enfim. Então, começando com o principal, que seria o licenciamento ambiental, que é uma das ferramentas, né, de controle e prevenção de impactos. Então, vai envolver a análise técnica, cumprimento da legislação, a avaliação dos riscos associados. E aí, nessas áreas, né, vai atuar engenheiro, biólogo, geógrafo, técnico, assistente, tudo que vai poder ajudar, né, na coleta de dados e na organização de documentos e vistorias para os clientes poderem, né, emitir as suas licenças e autorizações ambientais, tá? Já na perícia e auditoria ambiental, são os profissionais um pouco mais especializados, né? Vão avaliar os danos ambientais, conformidades em processos
judiciais e em sistemas de gestões internas dentro da empresa, né? Então, o trabalho vai ser um pouquinho mais técnico, do que, por exemplo, a educação ambiental, né, que também é uma área que eu particularmente gosto muito, vocês sabem, e a gente precisa na educação ambiental. Você tem que saber a parte técnica, tem que saber lidar com pessoas de todas as idades, porque se engana quem acha que educação ambiental é só para criança, educação ambiental, né, é para todo mundo, que tem esse papel essencial na transformação da cultura da sociedade, tá? Então, você pode trabalhar com comunidades tradicionais, você pode trabalhar com o pessoal da pesca, enfim, promovendo, né, essa consciência ecológica e a mudança de atitudes na sociedade como um todo. Já a consultoria e assessoria técnica é basicamente você pode atender empresas, órgãos públicos, ONGs, elaborar projetos socioambientais, cumprimento de normas ambientais e principalmente solução de problemas específicos. Então, você vai ter uma consultoria, uma assessoria, vai ter um cliente que vai ter um problema e o seu trabalho é resolver esse problema. Você pode atuar de forma autônoma, você pode ser auxiliar de alguém que já faz essa atuação. E aí a gente também tem a área de sustentabilidade voltado para a área corporativa, e essa área está em um crescimento muito grande. Então, profissionais que avaliam os impactos ambientais, sociais e de governança, né, das empresas, que vão propor estratégias para tornar os negócios mais responsáveis e alinhados com as exigências do mercado, da sociedade e da legislação ambiental vigente, tá? Então, a gente também tem a recuperação de áreas degradadas, né, que vai ser fundamental para restaurar os ecossistemas e paisagens, e a gente já estudou bastante sobre isso. A questão da gestão de resíduos, né, que o foco é reduzir, tratar e destinar corretamente os resíduos sólidos. Tem a questão também de recursos hídricos e saneamento, que a gente viu que tem tudo a ver também com essa parte de reflorestamento, de restauração ecológica. A coleta de sementes e a produção de mudas, né? E são áreas de atuação que no curso vocês já estão capacitados para trabalhar dentro de um viveiro, para coletar a semente. A gente fez prática, né, com podão, a gente revitalizou o viveiro da APA do Engenho Pequeno. Então, isso aqui vocês já estão feras também. O inventário florestal, né, que a gente também já estudou, então vocês estão aptos para fazer a coleta de dados em campo de inventário florestal, de serem assistentes de campo. A questão de unidades de conservação, então a gente já estudou bastante, né, e os profissionais podem atuar com gestão, pesquisa, monitoramento, educação ambiental, é uma parte que eu também acho muito legal. E a atuação com as mudanças climáticas e energias renováveis é uma coisa assim que está crescendo muito no mercado. Então, se vocês têm o interesse e a disponibilidade de fazer cursos e ir entendendo a área, eu sei que alguns alunos do curso já estão na graduação, então poder voltar à graduação para esse ponto, claro, se vocês gostarem, é uma ótima ideia, porque é algo que está bombando assim no mercado de trabalho. E a arborização urbana e o paisagismo, né, ecológico, que eles vão alinhar, né, estética, funcionalidade, ecologia, contribuindo para cidades mais verdes. Então, vocês também podem atuar assim nessa área e, inclusive, tem aula aqui no canal também sobre arborização urbana, já que não foi um tema de aula, né, presencial. Então, o que eu também quero passar para vocês é que, independente da área, é importante destacar que nenhum projeto ambiental ele vai se realizar sozinho. Então, o sucesso das ações depende da atuação conjunta, né, dos profissionais, né, tanto dos auxiliares de campo, nível técnico, nível superior, que são a base, né, da execução, da prática, da teoria. E eu queria que vocês não se sentissem também pressionados a fazer nenhum tipo de curso superior. A intenção não é essa. A intenção é mostrar as portas que podem ser abertas e você, como pessoa, conhecendo o seu pessoal,
você pode avaliar, né, o que que vai combinar com o seu perfil e o que que não vai combinar, tá bom? Então, a gente tem essa diversidade de atuação que vai tornar a área ambiental tão rica, né, e cheia de possibilidades para quem deseja construir uma carreira com esse propósito, né, de cuidar do meio ambiente. Então, vimos, as áreas de atuação, vimos quais profissões, e agora eu queria falar um pouquinho, né, de onde eu posso trabalhar, onde eu posso pedir emprego, onde eu posso mudar meu currículo. E aí, eu queria dizer para vocês que o campo de atuação na área ambiental ele é amplo e diversificado, como vocês estão vendo. Então, os profissionais, vocês podem trabalhar em empresa privada, consultoria, indústria, agronegócio, né, desenvolvendo projetos de gestão ambiental, de sustentabilidade. Tem também muitas oportunidades em ONGs, fundações, instituições que aí já atuam mais voltadas, né, para conservação, educação ambiental, projetos socioambientais, que vai juntar a parte social com a parte ambiental. E isso é bem legal também. A gente também tem o setor público, tá? Então, é possível sim ingressar por meio de concurso. Tem também a questão de ser extra-quadros, então, Prefeitura, IBAMA, ICMBio, INEA. E aí você já vai trabalhar mais com a parte de fiscalização, planejamento e execução de políticas ambientais, tá? Tem outros caminhos também, que seria o meio acadêmico, né? Por meio de universidades, centros de pesquisa, e aí você trabalha com ensino, extensão, investigação científica. E, por fim, a gente também tem, gente, oportunidade de estar em órgãos internacionais, como, por exemplo, a ONU. Então, saber onde buscar essas vagas, saber como se profissionalizar para atuar em qualquer um desses lugares que eu falei é super importante e vou trazer tudo isso aqui para a gente, tá? Na aula. E aí, uma questão muito importante também, tá? São as habilidades mais valorizadas no setor ambiental. Então, entre essas competências, vou destacar primeiramente o conhecimento técnico atualizado, que é essencial para acompanhar, né, as mudanças de legislações, que eu já falei para vocês, e vou repetir. Sempre procurar legislações em sites oficiais. Você baixa o PDF, guarda no seu computador. Daqui a 1, 2, 3 meses, a legislação pode ter mudado e você vai estar com a versão antiga. Então, sempre se atualizar, né? Atualizar os métodos de análise nas soluções sustentáveis, nas novas tecnologias. Então, tudo isso é o conhecimento técnico atualizado, para você não ficar ultrapassado no mercado. Outra questão importante, né, é experiência e habilidades nos trabalhos de campo, né? Então, domínio de técnicas práticas, né, vai ser um diferencial também importante, especialmente nas atividades de inventário florestal, monitoramento da restauração, coleta de dados, entre outros que a gente já viu e vocês estão mais que capacitados. Outra questão é esse pensamento sistêmico e visão interdisciplinar, né? Já que os problemas ambientais eles vão envolver múltiplas dimensões. Então, tem a parte ecológica, tem a parte social, tem a parte econômica, tem a parte política, tem a parte cultural. Então, você saber integrar, esses valores e dialogar com essas diferentes áreas vai ampliar sua capacidade de propor soluções eficazes e inovadoras. Então, isso também é um diferencial no mercado de trabalho. Você conseguir pensar numa solução ecológica que seja ambientalmente justa, economicamente viável, não esqueça da parte política e da parte cultural que está ali envolvida, tá? E aí, no campo da comunicação, também vai ganhar destaque a capacidade de negociação e expressão clara, tá? Então, especialmente em contextos que exigem mediação entre as comunidades, empresas e órgãos públicos, né? Tem a questão também da redação técnica e elaboração de relatórios, tudo isso são as habilidades cruciais, né, para quem está querendo, se destacar no mercado de trabalho. E aí a gente vai lembrar das nossas aulas presenciais, que eu obrigava vocês a se dividir em grupo, que
Obrigava não, né? Obrigada é uma palavra muito forte, vocês faziam de livre e espontânea pressão. Apresentar trabalho lá na frente da turma. Então, tudo isso ajuda vocês perderem a timidez, aprenderem a falar em público de uma forma fluida, aprenderem a fazer um trabalho em grupo, porque no mercado de trabalho é assim, você vai ter que falar em público, você vai ter que explicar, você vai ter que, né, fazer uma redação, elaborar um relatório. E lidar com diferentes grupos que vai ser a sua equipe de trabalho ou comunidades tradicionais, enfim, vai depender de onde você está ali inserido, né? Então, por isso que eu gosto de falar que o curso, ele trouxe uma oportunidade muito boa para vocês, né? Fico feliz que vocês abraçaram, a gente não teve nenhum problema, graças a Deus, durante o curso. E é isso, vamos seguindo em frente. Próximas habilidades, né? A gente falou de capacidade, de redação, então também tem as ferramentas de geoprocessamento, tá? Então isso é cada vez mais requisitado, inclusive última prova do IBAMA agora desse mês foi a maioria sobre isso, né? Sobre o geoprocessamento. Então, é uma coisa que eu sei que nem todo mundo domina. Existem cursos acessíveis, tá, na internet, mas eu sei também, por exemplo, o ArcGIS é pago, então talvez possa ser uma coisa que vocês queiram se debruçar um pouquinho mais para frente, quando já estiverem estabelecidos no mercado de trabalho, ou não, se você não gostar de mexer com essa parte, tudo bem, também não tem problema, mas eu queria trazer que é uma possibilidade e é algo, né, que você pode ser mais valorizado no mercado. E por último, a gente tem, né, o pacote Office, né? É o Excel, o Word e tudo mais, que é extremamente importante. A maioria das vagas de emprego pede, né, para você saber organização de dados, elaboração de planilha, de relatório, de dashboards que vão auxiliar na tomada de decisão. Então, a maioria das vagas de emprego vai pedir sim que você tenha um pacote Office, pelo menos em nível intermediário, tá? E aí, desenvolver essas habilidades técnicas e comportamentais não vai apenas aumentar as chances de você se inserir no mercado, mas também vai fortalecer a sua atuação profissional com mais segurança, autonomia e impacto, né? Eu quero trazer para vocês essa questão também da autoestima, tá? Vocês conseguem, tem eu, tem o instrutor Felipe, tem as assistentes, a Roberta, a Pamela, sempre para ajudar vocês e dar forças, né, para vocês seguirem os caminhos que vocês acharem pertinentes. E agora vamos falar um pouquinho de currículo, tá? Que é uma parte também super importante. Então, eu fiz um modelo de currículo no Excel, que é um modelo que eu gosto de usar, mas também não tem problema vocês usarem de outra forma. Mas vou apresentar esse específico. E esse currículo ele está no link do Drive, tá? Que está aqui na descrição desse vídeo. Então, a gente precisa entender que ter um currículo bem estruturado vai ser essencial para se destacar no mercado de trabalho, tá? Especialmente em áreas técnicas e multidisciplinares, como a área ambiental. Então, um bom currículo, né, que apresenta de forma clara e objetiva as principais qualificações, experiências, habilidades e conquistas do profissional, vai facilitar a leitura do recrutador, né, aumentando a chance de ser chamado para uma entrevista. Então, o seu currículo ele tem que ser bem estruturado e bem organizado. Então, é o primeiro contato entre você e a vaga, é o seu currículo. Por isso, precisa causar uma impressão, né, positiva, profissional, transmitindo essa organização, coerência e foco, tá? Além disso, um currículo bem feito já demonstra que o candidato conhece seu próprio perfil, sabe direcionar suas competências para a exigência da vaga, e isso é especialmente importante na área ambiental, tá? Então, a gente precisa adaptar o currículo para cada oportunidade, destacando as experiências mais relevantes, utilizando as palavras-chave adequadas. Isso pode fazer toda a diferença no processo seletivo, tá? Então, o que eu sempre falo, é bom a gente ter um currículo grandão, né, com absolutamente tudo que você já fez,
todas as suas habilidades, todos os seus cursos, e aí você tem esse currículo gigante. E aí você viu uma vaga de emprego que você acha que está enquadrada no seu perfil. Você vai pegar esse currículo e você vai extrair as informações para essa vaga específica. Então, qual é a ideia? Qual é a dica aqui de ouro? Se você mandar o mesmo currículo para todas as vagas, é uma chance baixa de você conseguir ser chamado para uma entrevista. Agora, se você personalizar o seu currículo e mandar um currículo diferente para cada vaga, isso aumenta a sua chance. Então, primeiramente, vou mostrar aqui para vocês o modelo de currículo, tá? Vou mostrar o meu currículo, primeiramente. Então, ó, vocês vão ver que esse é realmente o que eu uso, tá? Não boto foto no currículo, foto só quando a empresa pede, tá? E aí começa com a formação acadêmica, os dados pessoais, né, experiência profissional, a gente coloca o cargo, a empresa, o período. E aqui é super importante também o pulo do gato, né? Quais atividades você realizou? Então, às vezes, a pessoa bate o olho no cargo, mas ela não vai fazer muita ideia, vai ficar meio vago do que você soube fazer ali, tá? Então, é importante descrever as atividades que você fazia, e é importante você é, saber valorizar as coisas que você faz, tá? Então, às vezes, você escrevia relatórios. E aí, nas atividades, você vai botar a escrita de relatórios. Não, você vai botar o desenvolvimento de relatórios técnicos da área tal, 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 entendeu? Olha a diferença de você colocar nas atividades que você escrevia relatório, e aí você está falando que você desenvolvia relatórios técnicos para a área X, Y, Z. Você está descrevendo a mesma coisa, só que na segunda opção você está se valorizando. Então, caso você tenha alguma dificuldade, né, nessa valorização ou nessa escrita mais formal, a gente também pode usar a inteligência artificial e depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas voltando aqui para o currículo, tá? Então, experiência acadêmica, experiência profissional, perdão, formação acadêmica, experiência profissional e experiência acadêmica. E aí, qual é a diferença? A experiência acadêmica, eu vou colocar um estágio, né? Eu vou colocar tudo que eu fiz dentro da graduação ou do curso técnico ou da sua escola, tá? Já na experiência profissional, já é aquele trabalho, né, com carteira assinada ou autônomo e tudo mais. Aí também nas habilidades, e aí essa parte de habilidades vai depender muito da vaga que você quer, porque não adianta você colocar que você tem habilidade em geoprocessamento se a vaga é para uma coisa que não tem nada a ver com geoprocessamento, por exemplo, tá? E os cursos extracurriculares, e aqui vai entrar os cursos, né, do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que vocês precisam entregar 54 horas para a gente, tá, pessoal? Então, nessa parte aqui também vai entrar os cursos do Senar no currículo de quem é aluno, né, do curso de reflorestamento. E, por fim, tem a questão do trabalho voluntário. Então, se você fez algum trabalho em algum evento, em alguma unidade de conservação, é importante botar também. E aí, esse aqui é o modelinho que eu coloquei para vocês no Drive, tá? Então, seu nome completo, suas informações pessoais, tá? Rede social, bota sempre LinkedIn. E aí que você bota se você tem disponibilidade para viagem, você tem disponibilidade para mudança, você tem, né, a CNHB, você tem um CREA, você tem CNH-B, você pode botar essas informações aqui, tá? E aí, eu já coloquei aqui, né, o curso, tá? Então, esse vídeo está sendo gravado em abril. O curso ele termina em maio. Então a gente colocaria assim, previsão de conclusão, maio de 2025, porque você ainda não concluiu. Se você está fazendo esse seu currículo em maio, aí você já pode colocar, depois que você pegou o diploma,
Aí você só tiraria essa previsão de conclusão. Deixaria aqui maio barra 2025. E aí aqui a gente tem também, né? Se você tem o ensino médio completo, bota o nome da escola e o ano que você concluiu. Na experiência profissional, eu trouxe aqui, né, um exemplo. Então, você vai colocar o cargo, a empresa, o período, bota mês barra o ano, e as atividades. Então, aqui no exemplo, eu coloquei auxílio no diagnóstico ambiental, coleta de dados para inventário ou licenciamento ambiental. Tá? É só um exemplo, tá, pessoal? E a experiência acadêmica, a mesma coisa, né? Nome do cargo. Ah, se fui estagiário no laboratório tal da universidade tal. Aí você bota o período, lembrando que o período vai ser mês barra ano, e descrever as atividades que você realizou durante esse estágio. Lembrando de descrever de forma que vai te valorizar, né? Não estou falando para você mentir. Estou falando para você escrever de uma forma que você se valorize, que você tenha uma autoestima e confiança. Da mesma forma que, né, as habilidades. Então, você pode botar que você tem experiência com X, Y, Z, habilidades com ABC, conhecimentos gerais em. E aí, esses conhecimentos gerais vocês podem colocar. Vocês têm conhecimentos gerais, por exemplo, em legislação ambiental. A gente teve uma aula, né, uma carga horária sobre isso. Ou conhecimentos gerais em recursos hídricos, em avaliação de impactos. Foram as matérias que a gente teve. E aí você colocaria conhecimentos gerais, tá? E aí você bota aqui seu idioma, o inglês, o espanhol, e tem que colocar sempre o nível, tá, pessoal? Se é básico, se é intermediário ou se é avançado. E aí eu coloquei aqui também, né, sólido conhecimento em reflorestamento, que vocês estão fazendo um curso com uma carga horária de mais de 300 horas, então vocês podem afirmar sim que vocês têm sólido conhecimento em reflorestamento, que é diferente de conhecimentos gerais. Beleza, pessoal? E o pacote da Microsoft, né? Tem o Teams, o Office, o Outlook, o OneDrive, e aí você sempre fala se é básico, intermediário ou avançado. E aqui nas habilidades, a gente vai fazer o seguinte: a gente pode, aqui tem mais habilidades técnicas, mas você pode mesclar as suas habilidades pessoais. Então, se a vaga pede que você tenha uma boa comunicação, e você realmente tem, tá? E aí você vai e coloca aqui, boa comunicação. Então, você tem que usar as palavras-chave que a vaga está pedindo. Então, daqui a pouco a gente vai analisar umas 3 vagas de emprego, tá? Mas voltando agora para o currículo. E aí a gente tem aqui os cursos extracurriculares. Então você vai botar o nome do curso, a instituição que ofereceu esse curso, a carga horária e o ano que foi, né, concluído o curso. E aí, o curso Agente de Reflorestamento, ele está tanto aqui embaixo nos cursos extracurriculares, como aqui em cima, né, no curso profissionalizante. E aí você vai precisar definir aonde você vai colocar. Não é legal você deixar nos dois, tá? Você decide se você deixa aqui em cima na formação acadêmica ou se você deixa aqui no cursos extracurriculares, fica a critério de vocês. E aí também tem a questão do trabalho voluntário, a mesma coisa, nome do cargo, nome da empresa, período e atividade. E aqui embaixo eu sempre gosto de colocar o mês e o ano, tá? Que eu estou fazendo o currículo. E poderiam ter outros tópicos aqui também no currículo. Então, quem está na graduação e já apresentou trabalho, ou apresentou seminário, ou apresentou palestra, pode colocar mais um item aqui, ó, que a gente poderia chamar de apresentação de trabalho, né? Ou questão de artigo científico, enfim. E aí você pode colocar também aqui. Dentro do nosso curso, nós temos os seminários, né? Então, quem apresentou seminário no curso já pode colocar aqui, ó, experiência, experiência não, habilidade, habilidades em falar em público e apresentar palestra. E aqui embaixo você coloca que você apresentou palestra no seminário
X do curso Agentes de Reflorestamento. Aí você bota a carga horária, se foi 2 horas, se foi 4 horas, e o ano que você apresentou. Porque quem apresentou tem um certificado para comprovar que apresentou a palestra. Então, outra coisa super importante, você guardar os seus certificados. Então, você tem os cursos, se você botar um curso aqui que você fez, mas você perdeu o certificado, pode ficar complicado para você se a empresa pedir. Então, abre uma pastinha no celular, no computador ou numa conversa mesmo do WhatsApp e salva todos os seus certificados para você não perder esses documentos que são super importantes, né? Então, falamos de currículo, agora vamos analisar algumas oportunidades. Então, eu separei três aqui para gente. Essa primeira aqui, ó, é de auxiliar de horta no Rio de Janeiro, tá? Então, tá aqui, Rio de Janeiro, presencial, efetivo. A vaga também é para PCD, tá? Então, aqui a gente tem a descrição da vaga. Geralmente vai falar um pouquinho da empresa, piriri pororó, e as responsabilidades e atribuições, tá? Então, ó, descrição da vaga. Estamos buscando um auxiliar de horta para se juntar ao nosso cliente. Venha fazer parte de uma organização social com mais de 30 anos de atuação na promoção dos direitos humanos e combate à fome e à pobreza, através de projetos voltados à segurança alimentar, à agroecologia, fortalecimento de comunidades. A instituição transforma vidas e territórios. Você fará parte da equipe de Hortas Urbanas, um projeto com foco na produção agroecológica de alimentos, educação ambiental e fortalecimento da agricultura urbana como ferramenta de inclusão social, sustentabilidade e soberania alimentar. Então, olha que legal. E por que que eu li isso aqui para vocês tudo, né? Eu podia só passar batida e eu decidi ler. Porque eu sinto que a maioria das pessoas não lê. E você que está buscando emprego, você que está se profissionalizando, você precisa aprender a ler. Ah, mas eu não gosto. Sinto muito lhe informar que você vai ter que aprender a gostar ou fazer mesmo não gostando. Porque se você deixa passar alguma informação, isso pode te prejudicar. Por exemplo, essa vaga é de auxiliar de horta. Então, tá falando aqui, ó, de agricultura urbana, soberania, perdão, alimentar, agroecologia, segurança alimentar. Então, é horta. Você não vai ser um auxiliar de viveiro. Aí, imagina, você passa batido de viveiro de mudas florestais. Você não lê direito, é chamado para entrevista e só fica falando de atividade florestal. A pessoa vai entender que você não leu direito a vaga, né? Que você não está tão interessado assim, porque você não foi ali sem nem saber que você ia trabalhar com talvez hortaliças, né? Então, você ia trabalhar com essa questão de agricultura e não com a questão florestal. Então, isso pode te prejudicar, tá? Então, isso aqui é um alerta para vocês lerem tudo nos mínimos detalhes. Às vezes você não lê e manda o seu currículo um dia depois que fechou a data de mandar currículo, porque você não foi ler tudo, não leu a data. Então eu queria muito chamar a atenção de vocês para isso, pessoal. Leiam. Às vezes a gente bota um recado no grupo do curso, tudo explicadinho nos mínimos detalhes, às vezes até em tópico para facilitar a leitura, e mesmo assim vocês vão me perguntar. Então, é um déficit que eu já consegui visualizar nas turmas, mas a gente vai sanar isso até o final do curso, tá? Vou tentar ao máximo estimular vocês a essa questão da leitura e vocês entenderem quanto isso é importante. Então, vamos voltar aqui para a vaga. Tá? Responsabilidades e atribuições. Executar as atividades de campo relacionadas ao cultivo agroecológico de hortas, viveiros e áreas frutíferas. Participar do preparo do solo, plantio, controle de pragas, irrigação, colheita, poda e capina. Cuidar da compostagem, gestão de resíduos orgânicos e manutenção do viveiro de mudas. Manter a organização do estoque de insumos e ferramentas,
preencher planilhas de controle como adubação, irrigação e colheita, apoiar visitas técnicas, oficinas e atividades educativas nas áreas produtivas. Eu achei essa vaga, assim, muito legal, muito boa mesmo. Ó, hoje eu tô gravando esse vídeo 16 de abril, essa vaga lançou dia 9 de abril e as inscrições vão estar até o dia 8 de junho, tá? Então, vou deixar também o link dessa vaga aqui perdão, na descrição do vídeo, tá? Então, ó, vão ter, já vi que tem, ó, horta, então vai ter um pouquinho de hortaliça e também frutíferas, tá? É um pouquinho diferente do que a gente viu viveiro de produção de mudas florestais para reflorestamento, mas o escopo, basicamente, vocês tiram de letra. Então, eu acredito que todos os alunos do curso Agente de Reflorestamento estão mais que capacitados para fazer todas essas responsabilidades e atribuições mesmo a gente não tendo feito nenhuma horta, tá? São alguns procedimentos semelhantes, mas a gente também tem que entender que a gente não sabe de tudo. Muita coisa a gente aprende trabalhando, tá? Então, vamos lá. Requisitos e qualificações. Então, ó, requisitos obrigatórios. Disponibilidade para trabalho em campo, em áreas abertas e sob diferentes condições climáticas. Disposição física para tarefas manuais e operacionais, incluindo o uso de ferramentas como roçadeira costal e enxada. A roçadeira a gente não usou no curso, mas a enxada a gente usou pra caramba, né, pessoal? Então, vamos lá. E aqui está pedindo disposição, não está pedindo que você tenha experiência. Muitas vezes eles podem até dar uma capacitação de como usar, né, essa roçadeira costal, beleza? Então também não fiquem com medo, né, de mandar currículo achando que não vai dar. Às vezes dá. É só a gente montar um currículo bem estruturado, é só a gente entender se realmente aquilo ali você sabe fazer, você conseguiu absorver, tá? E se você tem essa facilidade de aprender e se você quer, se você quer trabalhar nesse lugar. Tá vendo que é um lugar que você vai trabalhar a céu aberto, mas não, você quer trabalhar no escritório, não tem problema também, tá? Mas estou falando aqui dessa vaga específica. E aí, ó, requisitos desejáveis que são diferentes dos obrigatórios, tá? Então, experiência prática em manutenção de hortas, viveiros ou áreas verdes com enfoque agroecológico. Familiaridade com o uso do Excel, Word e ferramentas do Google. Então, o que que eu falei para vocês, né? É, essa vaga aqui não está dizendo nem que precisa de ensino médio completo, tá? Não tem isso aqui em requisitos obrigatórios. A gente sabe que é bom completar o ensino médio, mas uma coisa que eu falei que toda vaga pede, ou é obrigatório ou desejável, é a questão, né, do pacote Office, Word e Excel. E essa aqui está pedindo também. Aí, ó, boa comunicação, capacidade de trabalho em equipe, organização e proatividade. Isso aqui você já podia copiar e colar lá nas suas habilidades do currículo, caso você realmente tenha isso aqui, tá? Então, a gente no curso tentou passar o máximo para vocês essas práticas de comunicação, trabalho em equipe, a gente fez muito trabalho em grupo, né? Organização, proatividade. E aí é nessa parte de requisitos e aqui nessa parte também de responsabilidades e atribuições que você vai extrair o que que combina com o seu perfil e vai colocar lá no seu currículo, né, no item correto. E aí, para finalizar, autonomia na execução de tarefas e disposição para aprender novos procedimentos. Então, aqui, ó, você não precisa saber tudo, tá? Se engana quem acha que só vai conseguir uma vaga que sabe tudo. Ninguém é 100%. Então, ó, disposição para aprender novos procedimentos. Isso aqui eu também acho muito legal. E a parte que vocês também, né, super importante, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. R$ 2.500 de remuneração, vínculo CLT, os benefícios, vale refeição alimentação, plano de saúde, local de trabalho, centro do Rio, de 7 às 16, eu achei um ótimo horário também. Então, ó, incentivamos a candidatura de pessoas negras, indígenas, mulheres, né, LGBTQIAPN+, acho que falei certo, e pessoas de comunidades periféricas. Então, essa assim, empresa, ela já tem essa empatia, né, tem essa missão também de inclusão, né, e diversidade. Então, assim,
Além dessa vaga, também poder ser vaga, tá aberta aqui, ó, vaga também para PCD. Então, vou deixar o link para vocês, caso vocês tenham interesse. É um pouco raro esse tipo de vaga no Rio de Janeiro, tá? Eu vejo muito mais vagas assim em outros estados. E aí foi a vaga que eu trouxe para vocês também, tá? Essa vaga aqui já é de São Paulo, tá? Então é ajudante de viveiro da empresa Eldorado. E aí, aqui já pede, ó, nos requisitos e qualificações, já pede ensino fundamental completo. Mas se tiver algo a mais, você fará a diferença. Ensino médio completo e conhecimento de atividades de viveiro, tá? Então tem que residir nesse local aqui em São Paulo, Andradina, não conheço. Mas ó, também tem vários benefícios. Essa aqui não diz o salário, tá? Então essa aqui eu não sei dizer o salário para vocês. E também tem essa aqui, que é para a mesma empresa, ajudante de viveiro, já em outro lugar, né? Aqui em Inocência, no Mato Grosso. E essa aqui é ensino fundamental incompleto, também é válido, vivência em atividade de campo, disponibilidade para residir ou ficar alojado. Então, esse aqui, ele até oferece um alojamento para você ficar e trabalhar. Então, mesmo que você vá para outro estado, você tem essa possibilidade de ter uma casa, tá? E aí, o que que você vai fazer? Executar trabalhos na área florestal, desde o início do processo de formação de florestas, né? Plantio, irrigação, replantio, combate de formiga, aplicação de herbicida, adubação, roçada, capina, manejo de mudas. Isso aqui vocês estão, assim, sabem muito. Então, assim, é uma vaga que eu olhei, eu falei assim, caramba, meus alunos poderiam se candidatar para essa vaga, tá? E essa aqui em São Paulo é basicamente de viveiro mesmo, né? Essa aqui já seria mais para o reflorestamento, e essa daqui seria, ó, executar trabalhos diretamente relacionados à produção de muda, coleta, estaqueamento, seleção, expedição, monitoramento de pragas e doenças, e as demais atividades, né, de manutenção da operação, deslocamento de muda, carregamento, descarga. Isso aqui vocês sabem fazer. Então, eu fiquei muito feliz quando eu me deparei com essas vagas. Sempre que eu me deparar, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Porque eu acho de extrema importância. Então, felizmente, o curso está acabando no mês que vem, mas a gente ainda vai manter contato pelo WhatsApp. Vocês têm meu número, meu LinkedIn, meu e-mail, e a gente pode ir se falando com certeza. Não quero que esse vínculo suma. E falando, né, em LinkedIn. Vocês precisam fazer o LinkedIn, tá, pessoal? O LinkedIn é um currículo online, é super importante, tá? E é que eu tenho algumas dicas, mas antes eu vou mostrar para vocês o meu LinkedIn, até porque eu falo muito de vocês lá no meu LinkedIn, tem foto pra caramba de vocês lá. Então, para quem nunca viu, né, tem pelo computador, mas a gente também consegue mexer pelo celular, um aplicativo normal, como se fosse um Facebook de emprego, podemos dizer assim, tá? Então, tem o seu perfil, mas no seu perfil você não vai falar se você está solteiro, se você está namorando, se você gosta disso ou gosta daquilo igual no Facebook, tá? Você vai falar do seu perfil profissional. Então, ó. Você vai ter os seus posts, você vai ter os seus likes, você vai conseguir compartilhar, tá? E você vai ter a parte também de experiência, como se fosse um currículo mesmo online. Então, aqui, ó, engenheira florestal, instrutora no curso. E aqui também tem, ó, a mesma coisa que eu falei para vocês botarem no currículo. O período, né? Aqui tem o local e ainda tem a descrição das atividades. Então, você vai falar da sua experiência profissional e acadêmica, e você vai falar da sua formação acadêmica, tá? Então, aqui você vai colocar, né, a sua faculdade, o seu ensino médio, a sua pós-graduação, e também tem a área para a gente colocar trabalho voluntário e os cursos que você já fez, né? Então, todos os cursos você pode colocar aqui
tá? Inglês, espanhol. Esse curso Agente de Reflorestamento você pode colocar aqui também. E aí, uma coisa legal do LinkedIn é essa questão aqui, ó, vagas. Tem um ícone só para vagas, então você pode, ó, procurar as vagas que você tem interesse, tá? Então, ó, você coloca aqui um cargo, por exemplo, analista ambiental. E você também escolhe o local. E aí, botei aqui Brasil. Vai aparecer, ó, vários cargos de analista ambiental. O que que precisa, né? Quais são os requisitos, como faz para se candidatar, tá bom? Então, vamos tentar aqui. Vamos ver de viveiro, se tem alguma coisa de viveiro. Botar auxiliar de viveiro, tem que saber a palavra-chave. Ou assistente de viveiro. Vamos pesquisar. Técnico, auxiliar de geoprocessamento, tecnólogo em meio ambiente, assistente de meio ambiente. Achei interessante. Assistente ambiental. Então, assim, tem essa, né, ó, nível de experiência, você pode escolher também ser estágio, assistente, júnior. Empresa, você pode filtrar pela empresa. Se é presencial, se é híbrido, se é remoto. Essa candidatura simplificada é que você manda o seu currículo aqui já pelo LinkedIn. Você não precisa ir para algum site, tá? Externo. E aí, qual é o pulo do gato, né? É você se conectar com pessoas que podem te dar emprego, que podem trazer, né, um networking, que podem trazer um conteúdo que você acha interessante. Então, profissionais de RH, coordenadores, supervisores de empresas que vocês tenham interesse, tá? E aí, tudo isso aqui é a carinha do LinkedIn. E aí, mostrar para vocês, ó, alguns posts que eu faço sobre o curso e o pessoal fica super é, interessado no curso de vocês. Então, aqui eu fiz um post para falar sobre as aulas online, essas aulas que a gente está tendo aqui agora. Então, escrevi um textinho, botei o link do canal. Coloquei aqui um print das aulas que já tem, e ó, 125 pessoas curtiram, teve 16 comentários de apoio, 5 pessoas compartilharam, né? A gente também aqui, ó, nossas aulas práticas, eu sempre faço um relato do que aconteceu, então essa prática aqui foi a prática que a gente fez, né? O inventário florestal, então a gente sempre tira muita foto. Eu brinquei com vocês, né, na aula que vocês têm que tirar foto com o EPI, têm que tirar foto fazendo coleta para jogar no grupo da família, mas é bom também vocês prepararem um textinho do que vocês aprenderam, do que vocês gostaram e colocar essas fotos no LinkedIn, tá? Então, aqui, ó, foi a nossa prática de plantio lá na APA das Estâncias de Pendotiba. Eu botei a fotinho de vocês, fiz um relato, tá, pessoal? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui foi uma coisa que eu compartilhei, que teve um processo seletivo de estágio do IBAMA, que eu também mandei no grupo para vocês. Então, o LinkedIn, ele é assim, ele é cheio, né, de oportunidade, ó. Esse aqui foi o dia do nosso seminário, né? E aí a gente tirou foto com os palestrantes, a gente ganhou livros, tudo isso aqui, né? A gente pode colocar no LinkedIn para divulgar o que que a gente está fazendo, beleza? Então, algumas outras dicas, né? Foto profissional, tá? Capa personalizada. Então, cuidado com as fotos que você posta. É uma rede profissional, tá? É uma rede social, mas ela é para trabalho, tá? Então, uma capa personalizada é legal,
uma foto, né, mais profissional, tá? Então, você definir, né, uma headline que é essa parte aqui, ó, de apresentação. Quando a gente clica no perfil, vai ter o seu nome, vai ter a capa e vai ter essa partezinha aqui, ó. Então, eu coloquei que eu sou engenheira florestal, que eu sou educadora ambiental e climática, e eu trabalho com restauração, licenciamento, perícia, mudanças climáticas, o RED+. Então, você saber o que que exatamente você vai colocar aqui, você montar um parágrafo sobre você, sobre sua atuação, sua motivação, seus interesses. Então, você pode colocar que estou buscando oportunidades na área ambiental para auxiliar de viveiro, para estágio, enfim, qual o objetivo, né, do que você está buscando profissionalmente. As suas experiências, mesmo que seja estágio, mesmo que seja voluntário, são importantes, tá? Palavras-chaves para aparecer nas buscas. Então, se você está buscando uma pessoa, se você está buscando uma empresa, se você está buscando uma oportunidade, você saber usar as palavras-chaves para fazer essa pesquisa, né? E compartilhar conteúdo, tá? Você pode compartilhar uma coisa mesmo que não seja sua, um artigo que você leu, que você achou interessante, você pode compartilhar, dando créditos ao autor sempre, mas compartilhar com as suas ideias, compartilhar a sua opinião, né? O que que você achou desse artigo, o que que você achou dessa reportagem e participar de grupos. Então, do mesmo jeito que o Facebook tem grupo, o LinkedIn também tem grupos que você pode participar, e aí isso fortalece, né, o seu networking. E aí, agora, né, umas estratégias para a carreira, tá? E é fundamental a gente adotar estratégias que vão ampliar a sua visibilidade, vão fortalecer suas redes de contato, network, que eu sempre falo que é importante, né? Posicionar você de forma estratégica no mercado. E aí, uma primeira coisa é sempre manter o seu currículo atualizado e personalizado, tá? O mesmo vai valer para o perfil do LinkedIn, que vai funcionar como essa vitrine profissional. Então, foto adequada, título estratégico, uma descrição bem escrita, postagens regulares, porque quem não é visto não é lembrado, perdão. Além de buscar mentorias com profissionais, tá? Professores, profissionais experientes, participar de evento, congresso, live, webinário, tá? Isso é bom para você absorver conteúdo, é bom quando dá certificado. Inclusive, vai ter um evento de restauração ecológica na PUC do Rio de Janeiro, que eu também já passei para vocês. Espero encontrar muitos de vocês no evento, tá? E aí, participar de tudo isso é uma excelente forma de se manter atualizado e de aprender com quem já está no mercado, tá? Então, nesses ambientes é importante você perder a vergonha e você praticar esse networking intencional. Você vai se conectar às pessoas, tá? De uma forma genuína, estratégica, trocar experiências, tá? Você vai construir essas relações profissionais. E aí, outro ponto super importante é o aprendizado contínuo. Então, é nunca parar de estudar. Então, invista, né, em curso, pós-graduação, certificação, capacitações que vão fortalecer o seu currículo e vão ampliar suas possibilidades de atuação, tá? Então, produzir ou compartilhar artigos, posts no LinkedIn, no Instagram, participar de projetos voluntários ou não também são formas de ganhar visibilidade, tá? No início da carreira ambiental, é fato, até para o resto da carreira, que a gente sempre vai estar fazendo um ou outro trabalho voluntário, tá, pessoal? Eu acho isso de extrema importância, claro, e a remuneração é importante, você não pode sair trabalhando de graça para todo mundo. Mas auxiliar uma coisa ou outra que não vai trazer prejuízo financeiro nenhum, não vejo nenhum problema, inclusive estimulo, tá? Então, essas atitudes, né, dessas estratégias, quando elas praticadas de forma consistente, vão ajudar a abrir mais portas, consolidar sua presença no mercado de trabalho, tá? Que não vai valorizar só o conhecimento técnico, mas a produtividade, rede de contato e a construção de um perfil profissional alinhado, né, com os desafios da atualidade.
Então, tem sempre que se atualizar sobre tecnologias, sobre as novidades e tudo mais. E eu trouxe aqui também para vocês alguns sites de vagas, tá? Para vocês pesquisarem. Então, tem o Empregos Ambientais, que é uma plataforma especializada só em empregos ambientais. Tem a GUP, que muita gente fala mal, mas também é uma porta, muitas empresas usam. E aí, por que que muita gente fala mal? Porque tem muitas etapas. Geralmente você manda seu currículo, você faz um teste de raciocínio lógico, você faz o teste de inglês, você faz um fit cultural, uma etapa muito grande, é um processo seletivo muito extenso, às vezes tem que mandar vídeo, mas assim, é isso, gente. A plataforma tá aí, as empresas ainda a utilizam muito, mesmo com todas essas críticas, né, dos profissionais. Então, ainda tem muita oportunidade lá dentro. Inclusive, essas três que eu mostrei são oportunidades que estão lá, tá? Eu não vou dar minha opinião, a professora vai ficar quietinha, só estou contando o que que acontece no mercado por aí, tá? Tem também a Cato, tá? Dá para pesquisar vagas, filtrar por palavras-chave e tudo mais. E principalmente, gente, o que eu mais gosto é o LinkedIn, tá? Não só aquela parte de vagas, como eu mostrei para vocês, mas também em posts, tá? Às vezes a pessoa posta, né, uma oportunidade, ó, o requisito é esse, o salário é esse, quem quiser entre em contato comigo pelo LinkedIn ou manda o currículo para esse e-mail e processo seletivo segue como antigamente, né? Manda o currículo por e-mail, faz uma entrevista e esse é o processo. Mas existem outros processos, como eu falei, que você precisa passar por várias etapas. Alguns têm até dinâmica em grupo, tá? Então, quanto mais você vai participando, mais você fica, é, mais você tem essa questão da facilidade e de você se sentir familiarizado, tá? Facilidade entre aspas, tá, pessoal? Mas familiarizado, eu acho que seria a melhor palavra para utilizar. E aí, queria trazer também para vocês alguns cursos da área ambiental, tá? Então, vou abrir aqui o Senar, deixa eu fechar esse aqui, que a gente já viu, o LinkedIn também. Então, ó, o Senar, ele a gente está usando ele no nosso curso também, né? Vocês precisam fazer os cursos. E tem cursos em diversas áreas, ó, administração rural, tecnologia e inovação, produção vegetal, turismo, produção florestal, tá? Ó, produção de mudas, sistemas de cultivo de seringueira, tá? É, florestas plantadas, cultivo na silvicultura. Então, tem vários cursos gratuitos, tá? Com certificado. Então, assim, é uma ferramenta super importante. Então, tem o Senar, que eu acabei de mostrar, tem o Saberes Florestal, tem o DEMAI, que é pago, mas é um preço mais acessível, e tem também a escola virtual do governo federal. Então, vocês têm várias opções de cursos online gratuitos, ou, nesse caso aqui, um curso mais acessível, mesmo sendo pago, é acessível, que vai te dar um certificado, que vai te dar um conhecimento para ajudar a melhorar, né, o seu currículo, beleza? E aqui também nós temos algumas ferramentas que eu queria apresentar para vocês. Algumas a gente já viu, né, em sala de aula algumas vezes, mas a gente precisa entender que no campo ambiental, né, a utilização de ferramentas adequadas vai ser crucial para a gente garantir a eficiência e a qualidade das atividades realizadas. Então, a gente tem o QGIS e o ArcGIS, que são os dois principais softwares de geoprocessamento e análise espacial, utilizados para mapear, analisar e interpretar dados geográficos. E aí, eles são programas que a gente utiliza no inventário florestal, no planejamento de áreas de conservação, gestão de recursos naturais, que vai permitir que a gente crie esses mapas detalhados, né, e realizar as análises de impacto, uso do solo e mudanças no território. A gente também tem
né, as ferramentas de comunicação visual, como o Canva e o PowerPoint, né, para a gente montar slides, a gente consegue montar também relatórios técnicos, apresentação de materiais educativos para dar palestra, tá? Então, vão facilitar a criação desses conteúdos visuais, tá? Inclusive, estou utilizando aqui, ó, vocês podem ver, estou utilizando o Canva aqui na aula para vocês. E a gente tem também a parte de organização de projetos, tá? Que a gente tem o Trello e tem o Notion. Então, eles têm se tornado indispensáveis para as equipes, tá? Então, você pode colocar as tarefas, os prazos, os projetos, quem está responsável pelo quê. Então, isso vai ajudar mais na questão de organização da equipe. A gente também tem o Google Earth Pro, e aí é uma ferramenta de visualização geográfica e análise de dados ambientais. Eu uso o Pro junto com o QGIS, uso os dois, né? Um compatibilizando com o outro. E por fim, a gente tem o Excel e o Power BI, que eles vão ser essenciais para gestão e visualização de dados, tá? Então, o Excel, com as suas funcionalidades, vai permitir organizar grandes volumes de informação, realizar gráficos completos, aliás, cálculos complexos e gráficos, tá? E o Power BI consegue transformar tudo isso em dashboards interativos e visuais. E isso facilita a tomada de decisão, facilita a compreensão e interpretação dos dados, tá? Então, essas ferramentas, quando usadas de maneira integrada, elas vão potencializar o trabalho dos profissionais ambientais. E também, né, por último, tá? Essa aula já está acabando. Queria mostrar para vocês, né, que o mercado o mercado ambiental, ele está em constante evolução. Então a gente precisa acompanhar essas tendências, que isso vai ser um diferencial significativo, né, para quem realmente deseja seguir a carreira ambiental. Então a gente tem uma tendência, né, que é o ESG, que vai se referir à integração de práticas ambientais, sociais e de governança, né, nas estratégias empresariais. E as empresas adotam esses critérios buscando promover uma gestão mais sustentável e responsável. E aí isso gera, né, uma demanda por profissionais capazes de assessorar na implementação dessas políticas sustentáveis. Então, é uma área que ela está no mercado, sempre crescendo, e o SG é para qualquer tipo de empresa, tá? Ele é aplicável a qualquer tipo de segmento, não só as empresas que têm um foco ambiental, tá, pessoal? E aí, outra tendência crescente é o mercado de crédito de carbono, a gente fala muito também nas aulas, ele está expandindo rapidamente, né, com a implementação de programas de compensação, e esse mercado vai permitir que empresas ou indivíduos compensem as emissões, investindo em projetos que promovem a captura de carbono, e é basicamente reflorestamento, que vocês sabem muito, tá? Então, isso cria novas oportunidades, né, para os profissionais. E a gente também tem as soluções baseadas na natureza, também ganharam um destaque, né, por conta das mudanças climáticas, porque elas vão buscar restaurar e proteger os ecossistemas, né, com a questão da perda da biodiversidade, mudanças climáticas e tudo mais. Então, a gente também precisa aprofundar as pesquisas nesse tema, e isso traz, né, uma nova oportunidade para os profissionais que querem atuar nas soluções baseadas na natureza. A gente também tem a questão da agricultura regenerativa, tá? Que é focada em práticas agrícolas que restauram a saúde do solo, vão aumentar a biodiversidade, promover a absorção de carbono. Então, essa abordagem ela vem ganhando uma força, tá? Principalmente nesse cenário crescente, né, de preocupação com os impactos negativos da agricultura convencional. Então, a gente está falando aqui da área florestal, mas nada impede que vocês migrem, né, para a área da agricultura, da pecuária. Tá? A gente também tem a questão da economia circular, que vai visar reduzir o desperdício e promover o reaproveitamento de recursos, né? É uma tendência em expansão em várias indústrias e vai propor um modelo de produção e de consumo mais sustentável, tá? Onde os resíduos são transformados em novos produtos. E isso cria uma demanda por especialistas, né, em gestão de resíduos e design sustentável dos produtos, tá?
Em paralelo, a gente tem a governança hídrica, que também ganha relevância com essa questão da escassez, a poluição dos recursos hídricos. Então, profissionais que vão se especializar em gestão da água, conservação e uso responsável dos recursos hídricos, né, tem essa especial atuação, tá? Nesse contexto de mudanças climáticas e é uma tendência promissora, é uma porta que também está se abrindo. Caso vocês tenham, né, mais interesse, a gente pode conversar, posso indicar alguns cursos também sobre governança hídrica, tem os comitês de bacia, então a gente viu tudo isso que vocês podem participar, tá? E a gestão de riscos ambientais e climáticos, né, se torna uma área crucial. As empresas precisam cada vez mais se adaptar a esse cenário, não só as empresas, mas assim todo mundo, né, o planeta Terra inteiro. Então, a capacidade de identificar, mitigar e adaptar, né, esses riscos vai ser essencial para garantir a continuidade de operações e sustentabilidade de negócios. Então, é mais uma tendência para os profissionais da área ambiental. E por fim, eu acho que a maior tendência que está sendo mais comentada na atualidade é a questão da inteligência, né, ambiental com o uso da inteligência artificial, né, e dados espaciais, que está revolucionando a forma como os profissionais vão monitorar e analisar o meio ambiente. Então, foi o que eu falei para vocês, o uso de tecnologia sempre tem que estar se atualizando, tá? Então, essas tendências, elas não apenas indicam áreas em expansão no mercado, então, mas também vão mostrar que a inovação e adaptação a novas demandas são essenciais para quem deseja se destacar no setor. Então, os profissionais que vão se especializar nessas áreas, eles vão ter um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável. Então, isso que eu queria passar para vocês, né? Que aí, se vocês escutarem algumas dessas tendências, vocês não podem falar que vocês nunca escutaram disso. Vocês vão lembrar de mim falando sobre isso para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu sei que vocês estavam muito ansiosos, me cobrando por essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, vocês podem falar comigo em sala, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? E é isso. Até a próxima aula. Não esqueçam de assistir a aula de profissões ambientais, que vai ser rica e vai complementar essa aula aqui também, pessoal. Beijinhos e até a próxima.